Legal, bom, então na aula passada a gente refatorou um pouquinho aqui o nosso código e a gente conseguiu então verificar se o nosso nav container já tem largura ou não, e aí se sim, ele resolve com sucesso, digamos assim, né, a promise, e aí ele cai então no nosso callback aqui then, beleza? Aqui é o seguinte, a próxima coisa que a gente tem que fazer é capturar a largura de cada item, tá? A gente tinha definido isso lá atrás, então vamos fazer isso agora. Para a gente fazer isso, a gente precisa passar os itens para o nosso then aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse nav itens array aqui, só para ele não confundir a gente, que a gente não está mexendo com ele por enquanto, nem sei se vai, mas vamos deixar ele ali comentado por enquanto. E o que a gente vai fazer aqui agora? Tá, a gente precisa passar então o quê? O array de itens para a gente capturar a largura de cada um dos itens, certo? Para a gente fazer isso, a gente tem que passar o quê? O nav items array como conteúdo, né? Como retorno do resolve aqui. Então, ao invés de a gente só passar uma string beleza para ela cair aqui dentro do then, a gente vai passar o nav items array, tá? Uma coisa que eu tinha comentado na aula passada sobre programação funcional, que é meio ruim deixar variáveis soltas fora de funções e tudo mais, pensando melhor, a gente não precisa deixar elas aqui de fora, a gente pode deixar elas dentro da promise aqui, ó, tá? E porque a gente só vai usar elas da promise para dentro, tá? Então eu acho que vai dar certo, eu vou só pegar aqui então, junto com o comentário até, e vou jogar antes do set timeout aqui, porque a gente precisa capturar elas antes do set timeout. E aí agora sim, tá, eu acho que é isso aqui, tá tranquilo. Beleza, então só joguei as variáveis aqui para dentro. E agora o que eu vou fazer? No nosso resolve aqui, eu vou passar o nosso array de itens já convertido em array e tudo mais, para a gente fazer o map dele lá no callback, lá no then, tá? E aqui no reject, eu vou deixar só esse deu ruim aqui mesmo, mas por exemplo, existe uma propriedade do JavaScript que é throw error, tá? E a gente precisaria definir uma mensagem de erro, por exemplo, tá? A gente poderia falar que error é igual a alguma coisa e tudo mais. Vou salvar aqui, vou deixar assim por enquanto, porque provavelmente nem vai cair no catch, porque a gente já fez uma função que não cai no catch, né? Não demora mais que um segundo. Tá, então agora que a gente está passando o nosso nav items array aqui dentro do nosso them, vamos trabalhar ele, tá? Então aqui agora, ao invés de mensagem, para ficar uma nomenclatura melhor, aqui eu vou colocar então res de resolve, o que foi resolvido, e aqui eu vou colocar de reg, o que foi rejeitado. Ou aqui é mais comum ainda na verdade colocar erro, tá? Erro ou só error, assim, né? Tal, e dar o console log do error. E aqui o res mesmo, tá? De resolve, tranquilo. Ao invés de a gente dar um console log nele, agora a gente vai trabalhar com ele. Na verdade, vamos dar o log só para ver se está vindo o array mesmo, tá? Salvei aqui, então vamos lá no nosso navegador ver. E sim, está vindo o array bonitinho. Então tá, já dá para a gente trabalhar com ele agora. E aí, vamos fazer o seguinte agora. O map, a gente tem ele aqui, ó. Eu nem preciso desse set timeout que está dentro dele, eu vou descomentar agora. Esse set timeout não precisa mais, por quê? Porque ele já está lá na nossa promise, né? A gente tinha aplicado ele aqui só para a gente saber se ia ter largura ou não. E aqui agora eu vou pegar ele daqui, vou recortar e vou jogar ali dentro do nosso then, do nosso callback, tá? O nosso array está entrando aqui dentro como res, né? Então eu vou fazer um map do res, que é o nosso array, beleza? Então vai ficar res map nav item tal. Esse fechamento aqui eu vou indentar mais bonitinho aqui, porque é do map. E agora vamos ver se o nosso map vai dar a largura de cada item pra gente. Vou salvar, vamos lá no browser e massa, funcionou, legal. Então agora, o que acontece? O map, ele retorna pra gente um array, né? Um novo array, tá? Essa é a função do map, beleza? Então, como que a gente faz um novo array ser retornado, tá? Via map. A gente guarda ele numa constante, const, tá? Eu vou chamar de, sei lá,
Não é new items, tá? Eu vou colocar esse nome na falta de um nome melhor que não me ocorre agora. Tá. E é isso aqui, beleza? E aí a gente pode fazer o quê? Return new items. Quando a gente retorna um map, tá? Ele vai retornar um novo array. E a gente pode consumir ele dentro de um próximo dem, tá? Então, depois que ele rodar todos os nav items, e a gente precisa falar para ele que a gente quer guardar. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma redundância, tá? Era só colocar um return aqui dentro do map, tá? Não precisa desse aqui e não precisa disso aqui. Nada disso aqui que eu falei. Eu estava confundindo. Desculpa. Aquele jeito que eu estava fazendo também é possível, mas na verdade é só a gente retornar daqui de dentro, tá? Ele vai criar um novo array, então, com cada largura, tá? E é isso que a gente quer. E aí eu vou fazer o quê? Um segundo dem aqui, agora que eu comecei a fazer. Tá. Acho que ficou meio confuso, né? Porque eu pausei na metade, comecei a fazer o dem, não terminei. Recapitulando, então, o nosso map ele retorna um novo array a partir do array inicial. Então, o array inicial não é aquele lá que estava os itens bonitinhos. Agora a gente está criando um novo array que vai guardar só a largura de cada item, beleza? E esse novo array está sendo retornado aqui e ele precisa ser passado no próximo dem, tá? Aí no próximo dem, por exemplo, poderia colocar assim, ó, array, tá? Para eu saber que agora é o array que está sendo passado aqui. E aí ele vai entrar dentro do próximo dem aqui, que o ponto está no lugar errado, inclusive é aqui atrás. Ponto, agora sim. Tá. E aí eu vou dar um console log aqui. Mas eu falei que eu estava fazendo errado, mas eu estava fazendo certo. Tem hora que a cabeça pensa certo, aí eu vou revisitar meu código, eu acho que está errado, e no final estava certo. Vou te mostrar por quê. Talvez você já pegou por que estava certo quando eu estava guardando aqui na variável, mas vamos lá. Vou fazer um console aqui de ARR. Salvei. Vamos ver o que vai acontecer agora, o que vai logar para a gente no segundo dem aqui. Undefined, tá? Por que eu tô falando que a minha ideia estava correta antes, tal? Porque é o seguinte, esse dem aqui, para ele passar para o próximo, ele precisa retornar alguma coisa, tá? Esse return aqui é do map, então isso aqui significa que temos um map novo. E agora o dem precisa retornar esse map, por isso que eu estava fazendo aquilo corretamente. Vamos lá de novo, const new array, por exemplo, tá? Que é igual a isso tudo aqui agora. E aí aqui embaixo a gente retorna o nosso novo array. Return new array, né? New array. Ou seja, a gente está criando um novo array aqui usando o map que está sendo guardado dentro dessa variável. E agora a gente retorna esse novo array, né? E aí ele vai ser passado aqui para baixo. E agora, se tudo deu certo, o nosso console log vai retornar o nosso array só com as larguras de cada item. Bora ver se prestou isso aqui. Sim, prestou aqui, belezinha. Então, olha só, a nossa lógica de programação para fazer o nosso parts selector funcionar está caminhando, tá? Agora a gente conseguiu guardar o valor da largura de cada item. E a gente também tem um index de cada um. 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é padrão de array, né? O que a gente vai conseguir fazer agora? A gente vai conseguir identificar qual item que está na tela, talvez. A gente vai precisar ver como que a gente vai fazer isso, mas a gente precisa basicamente identificar o que a gente escreveu aqui, ó. Quando o slider left, verificar se o último slide já está na tela, tá? Quando slide right, quando clicar, né, quando tiver o evento de slide right ou de slide left, no caso, nesse caso aqui, slide right, verificar se o primeiro item já está na tela. Então a gente vai conseguir saber se é o primeiro ou se é o último pelo index, tá? É assim que a gente identifica. E também pelo index de cada item a gente vai conseguir falar o tanto que a gente quer que desloca para a direita ou o tanto que a gente quer que desloca para a esquerda, belezinha? E basicamente é isso que a gente vai fazer então a partir da próxima aula. Te vejo na próxima aula.